Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Ayrson Batista, sou professor formador da disciplina de Contabilidade Pública. Estou aqui para gravar o vídeo da nossa primeira aula da apostila. É um prazer grande poder trabalhar com vocês essa disciplina nesse período. Então vamos lá na nossa apresentação. Então nós temos aqui a nossa disciplina Contabilidade Pública, né, uma apostila da professora Rosaura Haddad e do professor Francisco Mota, de 2015, e eu sou professor formador, né, Ayrson Batista. Nessa apostila nesse material nós temos 5 unidades, então na aula 1 nós vamos trabalhar a unidade 1, conceitos orçamentários e financeiros. O orçamento público, então, né, ele é a base, né, para a administração pública, né? Então nós temos aí a primeira pergunta, né? O que o governo faz com os impostos, as taxas e os serviços que são pagos pelos cidadãos? Então, da arrecadação pública, como é que o governo trabalha isso? Como que o governo demonstra para a população essa arrecadação e o investimento desse recurso na economia, né, do país, em todas as despesas do país? Então, é a maneira que faz pelo orçamento, né? O orçamento é a ferramenta que permite que o governo controle, né, os seus gastos e os investimentos. O que é mais importante? Saúde, educação, habitação e saneamento. É através do orçamento que se faz o controle desse gasto. O que gastar em cada programa, né? Por exemplo, na saúde, na educação, quanto que está gastando e como que está gastando, né? O orçamento é um instrumento de maior relevância e provavelmente o mais antigo da administração pública. Ele é utilizado pelos governos para organizar os recursos financeiros. É uma maneira de controle, né, e de fiscalização também, o orçamento, onde o governo lá ele faz uma programação, né, uma previsão do que vai se gastar, né, no próximo ano, né, no próximo exercício. O orçamento público é um documento que dá autorização para receber e para se gastar recursos financeiros. Essa autorização ela advém de autorização legal, né, no caso do governo federal, do Congresso Nacional, né, do Legislativo. Aí nós temos os municípios e estados que são da Assembleia Legislativa Estadual, da Câmara Municipal, né? E o orçamento público é o ato administrativo revestido de força legal, né, através de lei, que estabelece um conjunto de ações a serem realizadas durante um período de tempo determinado. Que período de tempo? No Brasil nós temos a anualidade, então o orçamento ele é válido durante um ano. A Lei 4.320, né, é a lei da contabilidade pública, é a lei também do orçamento, é a primeira lei lá que ela rege, né, sobre essa temática, né, contabilidade pública e orçamento. É uma das leis mais importantes, né, da administração pública. Os instrumentos de planejamento na administração pública, nós temos o plano plurianual, chamado de PPA, que é um planejamento estratégico de médio prazo, né, de 4 anos. Então, o PPA é um plano que é elaborado pelo governante, né, pelo presidente da República, por exemplo, no seu primeiro ano de governo, e é válido por 4 anos, até o primeiro ano do governo do próximo presidente. E assim, né, vale para o município e para o estado também. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, na LDO prioriza as diretrizes orçamentárias para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né, anualmente. Então, todas as diretrizes para a lei orçamentária daquele exercício, daquele ano, estão previstas na LDO. A LDO é encaminhado pelo Executivo até o mês de agosto, né, desse ano, por exemplo, para valer para o próximo ano, né, por a lei orçamentária do ano seguinte. A própria lei orçamentária anual é algo chamado de LOA,
ela quantifica e aloca recursos do orçamento público anual durante um ano. Então, é a lei orçamentária daquele ano, onde está previsto os gastos, né, dos órgãos. E os princípios orçamentários, né? Nós temos os princípios orçamentários do orçamento. É o princípio da unidade, então o orçamento ele é único, uno, né? Da universalidade, ele é universal, que é para atender toda a população, né? Anualidade, ele é anual. O equilíbrio entre as receitas e as despesas, né? De exclusividade, né, da arrecadação pública, né, da receita pública, de programação, porque o orçamento é chamado de orçamento programa, então lá tem as ações, os programas onde vão ser investidos recursos, da legalidade, então o orçamento ele está baseado na lei, o orçamento bruto, né, porque ele sempre está na lei o valor total dele, né, não só o executado, mas o valor previsto total, não afetação da receita. Algumas receitas elas têm destinação carimbada, né, para ações específicas, e especificação e especialização, né, são as próprias ações, os programas que estão previstos lá no orçamento. Nós temos também aí na unidade 1 os créditos orçamentários e adicionais, né, são os créditos orçamentários. Os créditos orçamentários são aqueles créditos da lei orçamentária anual, que é aquele inicial aprovado pelo legislativo, e os créditos adicionais são novas autorizações através de lei específica. Então, durante o ano, às vezes, se o governo tem superávit de arrecadação, ele cria, né, uma nova autorização de crédito adicional para gastar, né, aquele recurso. A descentralização orçamentária, ela é feita para as unidades, né? O próprio órgão central, por exemplo, o Ministério do Planejamento, ele descentraliza para suas unidades, né? O Ministério da Educação descentraliza esse orçamento para as suas unidades, todos os órgãos, Receita, por exemplo, né? E outros ministérios, eles descentralizam, né, para suas unidades dentro dos estados, por exemplo, né? A programação financeira é de acordo com o fluxo de caixa, então, conforme vai arrecadando a receita, esse orçamento ele vai sendo executado, né, vai sendo pago, né, as despesas, e a programação financeira ela tem a parte da solicitação, né, da unidade orçamentária, a aprovação e liberação e o recebimento de recursos. Então, na unidade 1, que nós temos aí falando sobre a parte do orçamento, né, são esse conteúdo aí. Então, esse é o conteúdo da nossa aula 1, né, na nossa unidade 1 da apostila. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo, coloque lá na plataforma, coloque aqui na plataforma, na aula 1, no ambiente de interação, para que nós possamos tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida ou sugestão sobre essa aula, só colocar ali na plataforma. Bons estudos, muito sucesso. Vamos lá, vamos estudar.